I de uma componente J. Ele vai se transformar R, I, N, R, J, N, S, til, M, N. Por quê? O A, a parte do A vai se transformar com essa matriz e a parte do B vai se transformar com essa matriz. E a coisa importante é a seguinte: se eu fizer uma rotação qualquer, essas decomposições não vão ser alteradas. Eu poderia dizer, mas é unidade referencial. Se você fizer uma rotação, o produto escalar não muda. O traço da matriz é um invariante sobre rotações. O traço da matriz é um invariante sobre rotações. Aqui. Então, uma matriz simétrica continua simétrica quando eu faço uma rotação. Como é que eu faço uma rotação de uma matriz? É só pegar. Para cada índice funciona como um vetor. É R e M, R, J, N, S, M, N. Se essa matriz é simétrica, se isso aqui é simétrico em MN, para isso aqui ser simétrico em MN, automaticamente isso aqui é simétrico em IJ. Quer dizer, se eu trocar, eu posso fazer assim, como isso aqui é simétrico em MN, eu posso simetrizar, ou não, acho que nem precisa, né? Como isso aqui é simétrico em MN, então eu automaticamente, exatamente, só a combinação simétrica em MN combina, então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Se isso aqui é simétrico em MN, eu posso escrever esse lado aqui, simetrizar em MN. R e M mais RJN vezes RJN mais RJN R e N. R e N RJN. Como isso aqui é simétrico em MN, só a parte simétrica em MN aqui vai repercutir, vai sobrar. Então, eu posso substituir isso aqui pela parte simétrica em MN. Então, MN, MN. Mas quando eu simetrizo em MN, eu automaticamente simetrizei em IJ. Então, como isso aqui é simétrico em MN, automaticamente isso aqui resulta simétrico em IJ. Mas se isso aqui é simétrico em IJ, isso aqui é simétrico em IJ. Então, uma matriz simétrica, ela continua simétrica por rotações. Até porque eu posso escrever isso aqui em forma matricial assim. A transformada de rotação de uma matriz simétrica é a matriz R vezes a matriz S vezes a matriz R transposta. Se eu colocar em termos matriciais, vai ficar R I M, S M N, R transposto N J. Então, isso é o S e J. Então, essa é a lei de transformação sobre rotações de uma matriz simétrica. Então, uma matriz qualquer. Se essa matriz aqui é simétrica, vamos tirar o transposto agora. S' transposto é R transposto é R, S transposto é. Então, se a minha matriz não é simétrica, não necessariamente a transformação dela é simétrica. Porque isso aqui não necessariamente. Agora, se a matriz é simétrica, o S' transposto é igual ao S'. Então, a transformada de rotação, quer dizer, eu tenho uma matriz simétrica, faço uma rotação nos eixos, eu vou obter uma nova matriz, que é essa aqui. Mas ela continua simétrica. E o traço dela? Se eu fizer uma transformação de rotação, então isso aqui é a transformação da matriz. Para mim que ela é simétrica, se essa aqui for simétrica. Tira o traço. Traço de S', traço disso aqui. O traço é cíclico, então R bate no R transposto, da identidade. Então, o traço automaticamente é invariante. Então, quando eu faço uma rotação na matriz, a matriz muda, mas ela continua simétrica e continua com o mesmo traço. Então, a matriz S tem essa decomposição, quando eu digo que eu posso escrever S como S til mais a matriz antissimétrica A mais 1/3 da identidade vezes o traço de S. Essa decomposição independe do sistema de referência. Porque essa matriz ela vai sempre poder ser decomposta numa simétrica de traço nulo, porque isso é invariante de rotação. A matriz antissimétrica ela continua antissimétrica por rotação e o traço é invariante. Então, e a matriz identidade é invariante por rotação. Então, essa decomposição é universal. Oi? Há um exército no lado esquerdo. Aqui? S igual a S. S igual a S til mais A. O A é essa parte antissimétrica. É isso aqui. Isso aqui é o S, isso aqui é o A. Mas depois eu decompus o S em S til mais traço. Então, isso aqui é o S, que é o S. Desculpa, Dória.
Isso aqui é o T, perdão. Aqui é o T. Matriz T. Então, a matriz T genérica, ela foi decomposta numa simétrica de traço nulo, a identidade vezes o traço, tá? Então, o traço de S. Então, eu decomponho essa matriz. Na verdade, o que eu fiz foi isso. Eu decompus como uma matriz simétrica mais uma matriz antissimmétrica. Essa foi a primeira coisa. Aí, da matriz simétrica, eu extraio a simétrica de traço nulo e o traço. Então, essa decomposição inicial, essa decomposição evolui para Isso pode ser para qualquer dimensão. Para qualquer dimensão, mas esse fator muda. Se eu tiver em N dimensões, tudo isso permanece. Aí aqui eu coloco 1 sobre N. Então, para uma matriz qualquer, N por N, qualquer matriz N por N, segue essa relação aqui. Simétrica de traço nulo, antissimétrica, e o traço que eu jogo para a identidade, mas colocando aqui um fator 1 sobre N. Só isso que muda. Bom? Então, eu já sei que são campos tensoriais. Então, o campo tensorial, né, de rank 2, o campo tensorial de rank 2 é isso. Se eu pegar agora um campo mais genérico, por exemplo, pode falar. Um tensor, por exemplo, R mini, ele... A mesma coisa. R mini, você decompõe. Só quando você está no espaço, quem já sabe espaço do Minkowski. Quando eu pegar o tensor R mini, o espaço do Minkowski, né, a curvatura de Hit, por exemplo, vou pegar esse tensor R mini, ele é simétrico. Então, eu vou decompor num tensor simétrico de traço nulo, mais, como isso aqui é quadro dimensional, o quarto da métrica é do mini, e aí aqui um R alfa alfa. Pois eu poderia fazer essa decomposição aqui. Esse aqui é simétrico de traço nulo, mais aquele que é simétrico. E cada um teria uma fisicidade própria. Cada um tem uma fisicidade própria. Esse aqui tem um certo spin, esse aqui tem outro spin. Então, o que eu estou dizendo é isso. Quando a gente vai olhar, quando a gente multiplica campos, porque às vezes numa Lagrangiano clássico, eu multiplico campos para formar interações. E aí eu vou tendo que ver as partes irredutíveis. Então, é sempre bom. Eu acho que o exercício que eu deixei com o Matheus, você fez isso, não tem? Pegou aqui a matriz simétrica, de traço nulo, decompôs, e aí escreveu o Lagrangiano. Pois é, já foi uma preparação para conseguir chegar a esse conceito aqui. Então, o que é um campo relativístico? Um campo clássico não relativístico. É um campo que se transforma numa representação do grupo SO3. Quer dizer, qualquer campo de natureza vetorial ou tensorial, ele vai ter uma transformação bem definida sobre SO3. Se eu pegar um campo vetorial, campo escalar, eu vi que não se transforma. O que é o escalar? O escalar satisfaz a essa relação. A transformação de rotação dele é zero. Se eu pegar um vetor, a transformação de rotação dele segue, nas nossas convenções, segue esse padrão aqui. Se eu pegar um tensor, por exemplo, tensor H e J, aí eu já posso colocar assim, H e J, posso colocar H e J vai ser R I N, R J N, H N N. Agora vamos ver a transformação infinitesimal, porque isso aqui é a transformação completa. Vou passar isso aqui para a transformação infinitesimal, só para a gente ver como é que é simples também. Professor, Pode falar. Pode falar. Qual seria, tipo, bom, qual seria a importância, tipo, de transformar essa matriz simétrica em esse Por exemplo, imagina que você tem, nós vamos fazer isso na próxima aula, imagina que eu te dou um sistema físico, te dou um Lagrangiano para esse sistema físico. E esse sistema tem um campo. Vamos dizer que ele tenha justamente um campo tensorial, H e J. E pelo Lagrangiano, você vai ter propagação, vai ter termo de interação para esse campo. A tua pergunta é, se o teu sistema oscilar, vamos dizer que o teu sistema produza ondas, né? O teu sistema seja um sistema e você perturbe o teu sistema e ele produza ondas. Você quer saber que tipo de excitações o teu sistema pode apresentar. Então é importante você decompor o tensor, porque cada tensor carrega um spin próprio, quer dizer, cada componente do tensor. Quer dizer, quando você tem um tensor simétrico, você já sabe que ele pode, se você pegar uma matriz simétrica, nós já vimos, ela tem 6 elementos. 6 elementos. E aí eu posso sempre decompor uma matriz simétrica de traço nulo, mais um terço da identidade, vezes o traço de H. E a gente viu, isso aqui não muda por rotação. Então, isso aqui tem spin 0. E essa aqui é simétrica de traço nulo, tem spin 1. Então,
você sabe que o teu sistema vai apresentar ondas longitudinais e pode apresentar ondas transversais. Quer dizer, a análise que você faz do campo é para você saber, quando você dá o Lagrangiano e tira as equações do campo, é saber o que aquele campo pode estar propagando dentro do teu sistema, que tipo de ondas, que tipo de excitação. Num sólido, por exemplo, você vai ter magmas, fônons, plasmas, poláridos, você pode ter várias perturbações. O teu sistema pode apresentar modos de excitação que vão corresponder àquilo que a gente chama de quase partículas, né? E aí, ou seja, excitações coletivas, monopolos, coisas assim. E aí o que você quer saber é que tipo de excitações, que tipo de partículas o teu sistema pode produzir. Então você fazendo a decomposição do campo, você sabe, pode produzir uma partícula escalar, pode produzir uma partícula vetorial, mas essa partícula vetorial, ela vai ter propagação transversa ou propagação longitudinal. Isso as equações de campo vão te dizer. Então vamos dizer assim, isso que a gente chama de essa decomposição, é como se fosse uma decomposição não espectral, mas uma decomposição em termos de spin, ela vai dizer para você o que potencialmente, que tipo de partículas ou que tipo de excitações o teu sistema tem potencial de propagar. Está claro para você? Esse é o conceito. A teoria de grupos ajuda a gente a fazer essa filtragem dentro do campo, a analisar o que o campo pode estar carregando. Então, por exemplo, um campo tensorial, ele pode, se ele for simétrico, ele só carrega spin 2 e spin 0. Se ele for antissimétrico, ele só carrega spin 1, porque uma matriz antissimétrica 3×3 só tem 3 elementos independentes. Então, 2s mais 1 é 3, então spin 1. Então, pelo número de componentes independentes do teu campo, você pode dimensionar que spin ela tem. Para você fizesse um tensor assim, vamos imaginar que a gente pegasse um tensor que fosse T, I, J, K, N. Você está no mestinho primeiro, por exemplo, você tem um F mini Tá. e um S mini. Tá. Vamos falar em espaço euclidiano em F e J e um S e J. Tá. Esse aqui é simétrico ou antissimétrico? Antimétrico. Então, antissimétrico. Então, esse aqui é spin 1. Só tem 3 componentes. Esse é simétrico. Então, ele pode ser decomposto num simétrico de traço nulo e num traço. Então, esse aqui vai ter spin 1, se ele é antissimétrico, ele tem spin 1. Se esse é simétrico, ele pode ter spin 0 e spin 2. Acabou assim. Isso significa poder. Botando F mini só porque Tá certo. é Tá de Maxwell. você vai ter então 3 campos elétricos, a matriz, e 3 campos magnéticos. Isso. Uhum. Então, quer dizer, 3 componentes do campo elétrico, 3 componentes do campo magnético. então 3 componentes cada um dariam dano, cada um teria um spin 1. Cada um tem um spin. São 2 spin 1. Mas aí você tem que observar que quando você escreve. Bom, aqui nós não estamos no espaço. Se você estiver no espaço do Minkowski, é diferente. No espaço do Minkowski é 4×4. Então, a tua matriz F mini ela é antissimétrica, mas no espaço 4×4. Uma matriz antissimétrica 4×4, vamos lá. Alfa, é antissimétrica, na diagonal é 0. Alfa, beta, gama. Menos alfa, 0, delta, epsilon. Menos beta, menos delta, 0, zeta. Menos gama, menos epsilon, menos zeta, zero. Então a matriz antissimétrica 4×4 tem 6 elementos independentes. Quer dizer, antissimétrica N por N é N menos 1 sobre 2. Então, se tiver uma matriz 3×3, ela vai ter 3 elementos. Se ela tiver 4×4, vai ser 4 vezes 3, 12 por 2, 6. Então, se ela é antissimétrica, então ela vai conter 6 elementos. Como você está fazendo a analogia com o Maxwell, dentro da matriz F mini você tem o quê? Campo elétrico e campo magnético. 3 componentes do campo elétrico, 3 componentes do campo magnético. Então dá os 6 componentes do F mini. 3 do elétrico, 3 do magnético. Agora a pergunta é, esses 3 componentes do campo elétrico, 3 componentes do campo magnético, que spin eu estou descrevendo? Por exemplo, eu tenho EI e tenho BI. Então eu tenho 3 mais 3, então eu tenho spin 1, spin 1. Mas lembre-se que no campo eletromagnético, o campo fundamental não é o F mini, é o AMI. Então lá no espaço de Minkowski, o que você usa como elemento fundamental para descrever o eletromagnetismo é o AMI. Aí em função do AMI você tira o F mini, dmi AMI menos dmi AMI. Mas o AMI tem 4 componentes. Ele tem a componente temporal e tem a componente espacial, no espaço de Minkowski. Do ponto de vista das rotações SO3,
Esse cara é a componente temporal. Quando você faz uma rotação no espaço, você não mexe no tempo. Você roda o espaço. Você não está fazendo uma transformação de Lorentz. Você está fazendo uma transformação só no setor espacial. Então você não mexe nisso. Então isso é um escalar de SO3. Então isso tem spin 0. Agora isso aqui é um vetor de SO3. Então isso aqui é um spin 1. Então quando você vai descrever o eletromagnetismo, o que você está trazendo de antemão é um spin 0 e um spin 1. Aí a pergunta é, o fóton? O spin do fóton é 0 ou é 1? A gente sabe que o spin do fóton é 1. O que eu faço com o spin 0? Por que o spin 0 desapareceu do eletromagnetismo? Então, aonde é que está o spin 0? Então, quando você escreve o Lagrangiano de Maxwell, né, quando você escreve o F mini, você está escrevendo uma coisa que é um rotacional no espaço do Minkowski. Então, você está eliminando o spin 0. Então, a teoria de Maxwell, quer dizer, na verdade, né, ela está certinho, o spin 1, por causa disso. Porque quando você tem o campo elétrico, você tem menos gradiente de φ, menos dA de T. Então, ó, spin 0, spin 1. E quando você tem o campo magnético, você tem rotacional de A. Aí, quando você escreve o Lagrangiano de Maxwell, ele é 1 sobre 2 μ0, é 2 sobre C2, menos B2. Então, esse é o Lagrangiano de Maxwell. Aí, se você olha para o Lagrangiano de Maxwell, você vê o seguinte, o campo elétrico aparece ao quadrado. Esse campo φ, se você olhar para ele, colocar ele aqui dentro, ele não tem derivada temporal. Ele é um campo sem dinâmica, ele não tem velocidade. Quer dizer, você espera de um Lagrangiano que ele te dê energia cinética e energia potencial. Aí você olha para o campo φ, ele não tem nenhuma derivada temporal. Então ele não tem velocidade, é um campo sem velocidade. Toda a velocidade, quer dizer, toda a dinâmica, toda a propagação está no ar. É o potencial vetor A que é o responsável pela propagação da onda eletromagnética. O campo φ é um mero espectador. Então, ele não tem dinâmica. Então, você tá, no fundo, ele não é físico. Quem é físico é o A. E o A tem 3 componentes. Então, o spin 1 sobrevive. O spin 1 sobrevive porque você tem uma derivada temporal do spin 1. E no caso do spin 0, você não tem derivada temporal. Então, é como se você tivesse uma partícula que não tem momento. Se ela não tem momento, ela não tem velocidade, ela não tem momento, ela não se propaga. Então, a física está no potencial vetor, está na parte A. Agora, você precisa, sei lá, mas por que então eu coloco o φ? Você é obrigado a colocar o φ. Por quê? Por causa da covariância de Lorentz. No espaço, quer dizer, na relatividade, ela não admite a existência de um vetor sozinho. Para um sistema ser relativístico, esse vetor tem que estar acompanhado de um escalar. É o tempo tem que acompanhar o espaço está acompanhando o tempo. Só com o tempo e só com o espaço você não tem relatividade. Você precisa misturar tempo com espaço. Então você precisa misturar essas duas coisas. Então o campo φ, ele entra como aquele amigo chato da tua namorada. Para você ficar com a tua garota, você tem que aturar aquele amigo chato. Então é o φ. O φ é o amigo chato. E a tua namorada, ou a. Nós estamos falando de societão LGBT, né? Nós estamos falando de namorar homem. Não está aqui. Então, meu namorado, minha mala. Então, tá aqui. Ou minha namorada, mas você quer o potencial vetor. Então eu tenho que assumir com o meu namorado. Meu namorado e a minha mala, tem que carregar. Isso por causa da invariância de Lorentz. Tá? Agora, se eu abrisse mão da simetria de Lorentz, eu posso descartar o φ, porque ele não tem dinâmica. Ele é um mero espectador. Então, você vai para o Lagrangiano, é como se tivesse uma partícula que não tem momento. Se ela não tem momento, ela não tem dinâmica, ela não tem física para propagar. Certo? Tá certo? Olha, essa é a razão. Mas a gente não está falando do espaço de Minkowski, vou dar uma pegadinha agora. Bom, então só para acabar isso aqui, só para finalizar, mais uma coisinha só. Deixa eu botar isso aqui. Se tivesse um S mini Maxwell, de minha linha mais de minha linha, seria a mesma história. Aí você vê? Seria a mesma história. De outra coisa, mas sim. Mas se você tiver uma parte simétrica, dmi mais dmi, você vai estar propagando o spin 0. Aí o spin 0 vai deixar de ser aquele amigo chato. Por quê? Um amigo da tua namorada. Por quê? Porque quando você tiver S mini, se você disser que isso aqui é dmi a mi mais dmi a mi, e esse vetor é simétrico, aí ele pode ter a componente 0, 0, então você está pegando dt do φ mais dt do φ. Então, se você jogar um S mini simétrico, você começa a dar velocidade para o potencial vetor, para o potencial escalar, para o potencial elétrico.
aí ele começa a ser dinâmico. Então, se você introduzir essa modificação na teoria de Maxwell, você já pode gerar um fóton escalar, uma componente escalar do fóton. O fóton deixa de ser uma partícula vetorial transversa e passa a ter um modo escalar de propagação, um modo longitudinal de propagação. Tá certo? Uma pergunta, então, só geral, assim. Você não acha que, a invariância da luz, carta de maneira lógica, ela dá ao mesmo tempo fóton vetorial e fóton escalar? Dá. Que a gente simplesmente andou cortando o fóton escalar por muitas razões. Porque a gente sabe que a luz é transversa, por causa do fenômeno eletromagnético, mas assim, nada te impede de Por você... exemplo, numa estrela do Sol, você não podia ter um fóton escalar. Sim. De repente, assim, você pode ter, se você tiver um fóton massivo, por exemplo, né, você pode começar a pensar no fóton escalar, realmente. Mas a fóton escalar é uma... E o pouco conhecimento que tem de literatura, eu não vejo a literatura colocando fóton escalar ao lado do fóton vetorial. Certo. Eu vejo muitos limites do fóton vetorial, aquelas limites máximos, etc. Mas nunca deu, olha, os dois têm que existir pela invariância da luz. Talvez um apareceu. É a história do neutrino. A questão um pouco, Dolly, não, tá certo, a tua pergunta é super sensata, né? A tua colocação. Eu diria o seguinte, a questão apareceu porque o que seria o fóton escalar? Quer dizer, o fóton escalar seria, quer dizer, se você conseguir escrever um lagrangiano invariante de gauge, o que você espera do campo eletromagnético, né? É a invariância de gauge. Você espera por quê? Porque você sabe que a onda eletromagnética livre é transversa. Mas antes de você fazer o eletromagnetismo, você conhece só as equações de Maxwell. Você não conhece relatividade ainda. Você conhece só as equações de Maxwell. Então, você sabe que as ondas eletromagnéticas livres são transversas. Então, uma onda eletromagnética livre, ela é transversa. Então, ela sempre se propaga com os campos vibrando perpendicularmente à direção de propagação. Então, você perde um grau de liberdade no espaço. Você só tem campos vibrando na direção ortogonal à direção de propagação. Então, você restringe o número de graus de liberdade do fóton para 2, porque está tudo no plano ortogonal à direção de propagação. Agora, se você quer admitir a existência do fóton escalar, você pode ter, quer dizer, a estrutura do segundo Dirac. O que são as partículas? As partículas, né, para nós, os campos, eles são uma manifestação do espaço-tempo. Então, o espaço-tempo ele não te proíbe a existência de um fóton escalar. Você não introduz o fóton escalar por uma questão de... O eletromagnetismo nasceu já com a onda eletromagnética sendo transversa, mas você poderia dizer, será que eu aqui não estou vendo? Né? A gente tem tantos exemplos na física, quantos anos que a gente levou para ver os neutrinos, né? Tinha gente que dizia na década de 30 que provou por cálculo físico de seção de choque que o neutrino seria indetectável. No entanto, o neutrino foi detectado 25 anos depois. Então a pergunta é, o fóton escalar, ele é proibido por primeiros princípios ou ele simplesmente é vetado porque eu quero reproduzir um eletromagnetismo que eu já conheço, que é o eletromagnetismo de Maxwell. Agora eu acho que é legítimo você procurar uma espécie de um fóton escalar. Hoje, quando se fala de eletrodinâmica axiônica, quando você fala do pseudofóton, quando você fala do parafóton, no fundo você está buscando um fóton escalar. Então você pode achar, de repente o fóton escalar ele é parte da matéria escura. Então não proíbe, quer dizer, o eletromagnetismo ele não admite fóton escalar, mas você pode ter variantes do eletromagnetismo, né, como eu quero estudar o parafóton, o axion, né, o axion-like particle, né, você tem um tipo de fóton pouco massivo. Tem aquele também o fóton escuro, né, dark photon, que também é uma espécie de um fóton massivo, só que ele não interage com a matéria do modelo padrão. Então, não é que se excluiu completamente o fóton escalar. Vamos dizer, as teorias convencionais, elas não têm, mas se você fala do modelo padrão, não tem. Mas se você vai além do modelo padrão, você pode introduzir fóton escalar. Tem toda a discussão, porque isso é uma questão de trabalho muito importante. Essa atividade é muito forte lá na Alemanha, né? Os parafótons, né? O pessoal, o Redondo, o Jorger e Haeckel, tem uma turma grande estudando parafótons, fótons escuros, né? O dark photon, axion. Então você pode ter uma expectativa de um fóton escalar, sim. O eletromagnetismo é que não admite. No modelo padrão não tem fóton escalar. Tá
Você poderia ter, tá certo? Vamos dar um intervalinho agora. A gente tem, eu vou pegar, são 7, estou dando aula desde 2h30. São 7h05, a gente retoma 7h15 e eu acabo 8 horas, tá bom? Valeu.